Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar o treinamento de competências comportamentais e vamos falar sobre empatia. A empatia ela é uma habilidade essencial para a gente construir relacionamentos saudáveis e significativos. Só que, no entanto, desenvolver empatia não é algo que acontece naturalmente para todos. E essa é uma habilidade que ela pode ser aprendida e aprimorada com prática e conscientização. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos aprender sobre empatia, sobre como explorar e desenvolver a empatia nas nossas relações, né, de trabalho, pessoal, e como melhorar nossas relações interpessoais, ok? Então, o que é empatia? A empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Isso envolve não apenas reconhecer as emoções dos outros, mas também se colocar no lugar deles e responder de forma sensível. A empatia, ela significa o comportamento de se esforçar para compreender as razões e emoções de outras pessoas, assim como suas motivações, desejos e intenções. A empatia, ela é um comportamento e não um sentimento, como se possa pensar, tá? Ela envolve a nossa inteligência emocional e ela possibilita grande habilidade social para a gente obter reciprocidade com as outras pessoas dentro da nossa comunicação, tá? Seja no ambiente de trabalho, pessoal. Mas o significado de empatia se resume, então, em colocar-se no lugar do próximo, tá? Dessa forma, a gente torna-se uma outra pessoa para poder compreendê-la melhor. Mas isso não significa que a gente vai ter o mesmo sentimento da pessoa ou que a gente vai cativar algum determinado sentimento por ela. Significa apenas que nós estamos tendo um comportamento empático diante dela, ok? E no contexto profissional, a empatia ela é essencial para a gente construir relacionamentos saudáveis, melhorar a comunicação, promover o ambiente de trabalho colaborativo, ok? Mas como ser empático? Então, primeira coisa é o autoconhecimento. Né? Nós precisamos buscar o autoconhecimento para a gente entender o próximo. E é importante entender a si próprio primeiro, né? Então, você precisa refletir sobre as suas próprias emoções e reações. Pergunte a si mesmo: por que você sente uma determinada maneira em certas situações? O autoconhecimento ele é um tema muito importante, né? Daria para a gente falar exclusivamente sobre esse assunto, né? Quem sabe um próximo treinamento exclusivo sobre isso, né? Mas ser empático é buscar o autoconhecimento, são processos aí interligados que vão enriquecer as suas relações interpessoais, a sua compreensão de si mesmo, tá? Outra questão importante é pratique o sorriso. Crie novos hábitos de abertura para a leveza que o sorriso é capaz de trazer. Parece até bom demais para ser verdade, mas você sorri porque está feliz e fica feliz porque sorri. É isso mesmo. Quanto mais você sorri, der gargalhadas, melhor e mais feliz você vai se sentir. Quando você ri, o seu corpo ele produz endorfina, que é o hormônio da felicidade. Então isso vai melhorar o seu humor e reduzir o estresse, tá? Isso significa que só de você sorrir, mesmo quando você não estiver se sentindo muito bem, você vai enganar o seu cérebro para começar a se sentir melhor. E o reflexo disso é outro instantâneo. Quando você vê algum vídeo de alguma pessoa que está ali dando gargalhada, aquelas coisas engraçadas, automaticamente a gente não ri também? Então, é exatamente isso. Rir é contagioso. Então, um sorriso, ele pode mudar tanto o seu dia quanto o dia de outra pessoa, né? Então, pratique, seja ali na recepção, principalmente ao telefone, porque quando a gente sorri, a nossa voz muda. Mesmo que possa parecer que não acontece, mas quando a gente sorri, a gente entoa de forma diferente, o nosso cliente do outro lado, ele sente essa vibração. Então, é muito importante a gente praticar aí o sorriso. Outra coisa é exercite-se, exercitar realmente ouvir e não apenas responder. Então, quando alguém estiver falando, preste atenção total no que está sendo dito. Então, quando alguém estiver falando, preste atenção total no que está sendo dito, sem interromper. Faça as perguntas abertas, que incentive a pessoa a compartilhar mais sobre os seus sentimentos, mostre interesse,
para de ficar olhando para o celular, fazendo outras atividades, né? Quando você estiver falando, alguém estiver falando com você, né? Você precisa ouvir, né? Seja educado. Vamos lá. Procure não julgar ou observar seus julgamentos para aprender sobre suas opiniões, valores e sentimentos, mas também o respeito, né? O respeito do outro. Então, coloque-se no lugar do outro antes de julgar. Tente imaginar como seria estar na situação da outra pessoa. Pergunte-se como que você se sentiria. Você gostaria de ser tratado se estivesse passando por aquilo? Né? Então, reflita antes de julgar. Outro ponto importante, identifique seus sentimentos e reconheça suas próprias limitações ao entrar em contato com o diferente, para ampliar a sua tolerância. Então, identifique as suas emoções à medida que elas surgirem. Reconhecer o que você está sentindo vai te ajudar a entender melhor os seus sentimentos e os sentimentos com relação aos outros. Quando alguém te deixa nervoso, pratique a paciência, entenda, né, o motivo do que fez você ficar nessa situação. E é muito legal uma técnica de respiração. Então, inspirar e expirar corretamente acalma, isso é comprovado, tá? E é um antídoto contra o estresse e a ansiedade, além de aliviar os sintomas aí de depressão, né? Enfim. Mas nós não estamos falando só da respiração automática, tá? Aquela superficial, mas uma respiração profunda, consciente, com aumento de entrada de oxigênio no organismo, que vai garantir um corpo energizado, a cabeça mais relaxada, tá? Então, existem técnicas que explicam e trazem aí exercícios de respiração. Mas uma dica que eu trago aqui para vocês e que eu costumo fazer frequentemente no meu dia a dia é ler algo bem rápido, né? Um minutinho, às vezes, quando você está ali nervoso com alguma situação, comece a prestar atenção no seu ritmo, na velocidade com que o ar entra e sai. Inspire profundo pelo nariz, solta pela boca e vai perceber no movimento do seu peito, tá? Tente soltar todo o ar e você vai. E isso você vai repetir ali durante um certo tempo, você vai ver como isso ajuda, né, a acalmar ali, a refletir, às vezes encontrar a solução para algum problema, né? Outra questão, né, que a gente precisa aprender como ser empático é seja gentil. Busque dar atenção devida quando se predispor a isso. Então, ser gentil é buscar dar atenção realmente. E é o que a gente falou anteriormente. Escute. Não é simplesmente ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. E é além a sua vontade, a não ser que você tape os ouvidos ou tenha alguma deficiência auditiva. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e depois assimilar ali todo o conteúdo, concordando ou não, tá? Então há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Escute com atenção. Outra questão, como ser empático? Pergunte sobre o ponto de vista de outras pessoas sobre algumas situações. Pergunte aos seus colegas o que ele faria, como ele agiria, qual o ponto de vista dele. Reflita nessa resposta. Entenda se faz sentido aquela resposta, se combina com você ou com o seu jeito, se você estava errado ou não, se às vezes aquele ponto de vista, né, daquela pessoa faz sentido para você, você realmente mudar um pouco a sua perspectiva, né? Tudo isso vai ajudar você a melhorar aí as suas percepções, tomada de decisão, tá bom? Outro ponto, demonstre interesse durante a conversa, tá? Isso também a gente já falou antes, é importante que você demonstre interesse. Para finalizar, utilize a linguagem corporal e procure espelhar o comportamento da outra pessoa para criar um clima de confiança. Então, utilize a linguagem corporal, né, para você se espelhar no comportamento da outra pessoa. Então, quando a gente sutilmente imita alguns gestos ou expressões faciais da outra pessoa, como um sorriso, uma inclinação, ou coçar a cabeça, tudo isso vai te ajudar a criar uma sensação de conexão com o outro, tá? Existe explicação psicológica que comprova isso. Um fato que acontece automaticamente, às vezes ali é o reflexo. Quando a pessoa boceja na nossa frente,
instintivamente a gente vai lá e não boceja também? Então é mais ou menos isso. Tem situações que ocorrem automaticamente, tem outras que a gente tem que trabalhar a linguagem corporal para a gente procurar esse espelhamento e criar essa conexão, ok? E como que a gente desenvolve a empatia? Baseia-se simplesmente em tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Eu gostaria que me respondesse dessa forma? Eu gostaria desse tipo de atendimento? Né? Eu agiria assim se fosse com algum parente meu, algum familiar, com os meus pais. Né? Então, eu gostaria. Então, sempre em qualquer situação, é importante você trazer esse pensamento, tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Esse é o resumo de empatia, tá? Então, agora vamos aí para a prática. Então, como eu disse lá no início, né, do nosso treinamento, a empatia é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada com a prática. Então, agora que a gente já sabe como ser mais empático, quais atitudes a gente precisa ter, vamos praticar. Tá? Eu vou trazer aqui cenários reais que vão envolver alguns conflitos, mal entendidos, e o objetivo é discutir como poderíamos abordar cada situação dessas com mais empatia. Tá? Aí vocês podem utilizar também o que a gente aprendeu sobre inteligência emocional, resolução de problemas, né? Então vamos lá. Nos estudos de caso, eu trouxe aqui, nós vamos ter uma situação, um paciente ansioso, nervoso ali antes de um exame, né? Um colega de trabalho que está cansado após ali um dia cheio de atendimentos, um médico que às vezes parece exausto após um turno prolongado, o paciente com dificuldades financeiras para pagar o tratamento odontológico, o paciente idoso que está ali com dificuldade de mobilidade na clínica, né? O colega de trabalho que reclamou que recebeu um feedback negativo do gestor, um paciente que está confuso sobre o pedido de exame que foi solicitado pelo médico e conflito entre os colegas. Não acontece isso, né, gente? Só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não acontece não. Dois colaboradores, dois colegas seus, está tendo ali um desentendimento, discutindo como agir, né? E por último aí um paciente gago, nervoso, que está com dificuldade de se comunicar ali, tá? Então, agora pause o vídeo e vá praticar ali aquelas situações que eu trouxe, ok? Posteriormente, vou trazer aqui, né, as soluções para cada situação, né? São sugestões, ok? Então, para aqueles casos que foram apresentados, eu trouxe aqui algumas ações empáticas que eu poderia, né, trazer. Para o paciente ansioso, né, que está nervoso ali antes do exame, eu posso abordá-lo com calma, escutar as preocupações dele, oferecer informações sobre os procedimentos, reforçando que é normal ele sentir daquela forma, passando tranquilidade, tá? Então, vocês vão ver aqui que para cada caso que foi apresentado, a gente tem uma ação que poderia, né, ser realizada, ok? A questão do colega de trabalho que reclamou, né, que recebeu o feedback negativo do gestor, então é muito importante que você escuta, diga que entende que ele se sinta chateado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, não é mesmo? Então compartilhe alguma experiência profissional que você às vezes passou, quando algum gestor seu também te deu algum feedback negativo. É muito importante que a gente considere que quando um gestor nos dá algum feedback, é porque ele se preocupa, ele vê potencial, né, na gente. Então, é importante refletir sobre as críticas que foram recebidas, jamais levar para o lado pessoal, né, sempre tratar ali como as críticas são sobre o trabalho, sobre a execução, como um comportamento, né, é, reforçar as qualidades positivas que esse seu colega tem, né? E sempre oferecer ajuda para, às vezes, ajudar, para melhorar no desempenho dele, né? Outra situação também que a gente trouxe, né? Um conflito entre colegas, então dois colegas ali estão em desentendimento, né? Então você pode intervir aí como mediador, se for o caso, ouvi-lo separadamente, né? Mas sem preconceito, tá? Evite tomar partido ou ficar botando mais lenha na fogueira, não é mesmo? Então valide a emoção de cada um,
tá? Você vai ajudar ali, às vezes, a direcionar a conversa em busca de uma solução, em vez de ficar concentrando no problema. Às vezes é uma coisa simples, às vezes era uma questão pessoal, que às vezes desencadeou, foi o gatilho, né, para alguma discussão, mas é muito importante que você ajude-os a ter esse diálogo, né? Enfim, então, nós trazemos aí várias ações empáticas para cada estudo de caso, pratiquem, né? Deem outras sugestões, mas o mais importante, a gente sempre trazer aí com muita empatia as nossas tomadas de decisão. E para finalizar, coloquei aqui uma sugestão de leitura que fala aí sobre o poder do sorriso, eu acho muito legal e vale a pena, ok? E não se esqueça de avaliar o treinamento, que é muito importante para a gente melhorar e trazer conteúdos mais legal aí, mais importante, né, para a vida profissional, pessoal de cada um de vocês. Um ótimo dia, até o próximo.